Minas Gerais. Apresentando aqui. Brutal. Caralho, velho. Rapidão, deixa eu só tirar aqui a música. O segredo incestuoso que terminou em massacre. O caso Heinter Keitfeld. Caralho, sueco? Ih. O germânico. Não faço ideia. Pronúncia Algroid aqui. Talvez você já tenha ouvido falar Aconteceu no sul de Minas isso aí? Com esse nome? Caralho. Brutal. do nome Hinterkaifeck. Foi na fazenda Hinterkaifeck. Nossa, cara, brutal. Hinterkaifeck, na Alemanha, que os corpos de uma família inteira e de sua empregada seriam encontrados em abril de 1922. Brutal. As 22? investigações policiais, em pouco tempo, apontaram para mais de um assassino, que inclusive haviam vivido por alguns dias na fazenda após os crimes. No entanto, não são esses fatos que tornam um massacre tão misterioso, mas sim o que estava acontecendo na fazenda dias antes da tragédia. Permita-me apresentar. Eu sou o Brian Emmendorfer e seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Colecionador de Ossos. Cara, o nome desse cara não é Brian, nem é Benedorfer também, mas eu acho pai esse negócio de... Lembra do Todinho aqui? Não, meu nome é Frenenbar, sei lá. Os caras ficam copando de nome de gringo. Fala que tu é Ferreira, fala que tu é Souza, irmão. Coisa feia, tá ligado? A galera fica... É LARP, Coupe, meu Deus. Hoje vamos conhecer o sinistro caso dos assassinatos de Hinterkaifeck. Já pensou em abrir um podcast? Ah, caralho, velho. De careca. Em 2026, esse negócio era moda em 22, pô. Já, o podcast já morreu. Já. E as diversas teorias sobre o que pode ter acontecido Todinho não era Todinho. Oi? Hã? Oi? Caralho, velho. Linguagem algroide. naquela fazenda. Eu não estou dentro da sua... A galera tem que entender. Eu não estou dentro da sua cabeça, cara. Eu não consigo entender se você usar 3 palavras. Eu não. Família Glauber. A fazenda Gruber. Hinterkaifeck foi construída em 1863, cerca de 50 anos antes dos assassinatos. Em meados do fim do Glaubers. século XIX, a família Gruber Devia ter uma série, né? The Glaubers, família brasileira. Seria engraçado. The Glaubers. Clayton Glauber, sei lá, Juliana Glauber, os 2 filhos, Kal-El e Noah Glauber. formada por Andreas, sua esposa Casília e sua Qual filha é o nome Victoria. do super-homem, né? Eu acho que ia ser Enzo Glauber. Né? Enzo Glauber. Viviam no local. Dalva Glauber. O Glauber. The Glaubers. Posteriormente, Glauber é um nome ogroide total, né, velho? a família cresceu caralho. com o nascimento dos 2 netos dos Grubas, Joseph e Que nem Casília. Abigail. Oi? Eu acho que Abigail Abigail é é um nome bem ogroide? outro. Eu Pô, acho. Abigail parece o nome de Caralho, qualquer o Renandinho Ridículo. pegou o crachá, velho. Abigail é um nome normal. Pra mim não é, não. Qual o seu conceito de ogroide, cara? Só pra eu saber, assim, o nível de Qual o seu crachá nome e tal. ogroide? É. Sei lá, é coisa estranha, coisa, sei lá. Não. Tipo? Ai, meu Deus. Tipo, É Luval, pô. Luval. Ogroide é Luval, entendeu? Enfim. Dessa maneira, em novembro de 1920, a família também contava com uma empregada chamada Crescens Rieger. Embora eles fossem uma família comum da Alemanha do século XX, era de conhecimento geral dos moradores da região que os Grubers eram um tanto quanto os peculiares. Grubers. Na verdade, eles não eram respeitados pela O baiano, os grupos. Né? Disse o perigosinho da Bahia. maioria de seus vizinhos. Ah, o motivo segredo incestuoso, estava entendi. na reputação Eu entendi a risada Caralho. SBR. Calma, gente, calma, eu tô gravando, vai virar cortes aqui. Calma, respira. Perdão. Crachá, respira. do século XX. Era de conhecimento geral dos moradores da região que os Grubers eram um tanto quanto peculiares. Na verdade, eles não eram respeitados pela maioria de seus vizinhos. O motivo estava na reputação grotesca e escandalosa que possuíam. Ih, Tudo começou quando, em dezembro de 1914, o marido de Victoria, Carl Gabriel, foi dado como morto em um bombardeiro na França enquanto batalhava na Primeira Guerra Mundial.
Caraca. Seu corpo nunca foi enviado para os familiares, mas a ausência do homem não pareceu ter sido um problema. Afinal, por volta de 1915, o patriarca Andreas e sua filha viúva Victoria, de 30 e poucos anos, foram acusados de incesto. Segundo as fontes, o relacionamento incestuoso Caralho, Minas Gerais é realmente um fenômeno sobrenatural, né, cara? O cara vem do, sei lá, do cu da Pomerânia, aí traz a família. Bateu o modão de viola, né? O cara tá lá de boa, eu vou produzir, eu vou ter meus filhos, eu vou não sei o que, não sei o que. Aí bateu isso aqui, ó. Do nada, desceu em Minas Gerais, passaram, sei lá, 5 dias. Aí começa, não, isso aqui não, pô, tem que ser aqui, um modão de viola, tem que ser isso aqui, ó. Quanto mais o tempo Ô, eu acho que eu vou comer minha irmã, só. É, cara. Bateu o modão, vem a vontade de fecundar parentes, cara. supostamente Meu Deus. teria resultado no nascimento de Josef Gruber. Assim, Andreas recebeu 1 ano de prisão, enquanto Victoria foi condenada a 1 mês. Por conta Oxi, tá, peraí. A galera era preso por incesto naquela época? Sério? Era outros tempos. Porra, Minas Gerais era o que, era uma ilha prisão? Qual foi? É porque você sabe que existe uma briga gigantesca entre o pessoal de Minas Gerais e o pessoal do Goiás sobre qual tem mais casos de incesto, né? mas a ausência do homem Incesto insano. não pareceu É. ter sido um problema. Afinal, por volta de 1915, o patriarca Andreas e sua filha viúva Victoria, de 30 e poucos anos, foram acusados de incesto. Segundo as fontes, o relacionamento incestuoso, supostamente, teria resultado no nascimento de Josef Gruber. Assim, Andreas recebeu 1 ano de prisão, enquanto Victoria foi condenada a 1 mês. Por conta desses acontecimentos, a família acabou se tornando mais reclusa. Ah, tá. Mais unida, né, velho? As únicas pessoas que, de vez em quando, eram vistas 1 pela ano e cidade outra 1 mês, brutal. É, mano. era Victoria É porque o homem, geralmente, tipo, ele tem que pensar mais, tá? e sua filha mais velha, Casilia. Tamanho. Em novembro de 1921, a empregada Crescence Rieger pediu demissão depois de relatar a Andreas que sua casa estava mal assombrada. Segundo a mulher, todas as noites, por volta da meia-noite, sons estranhos eram ouvidos vindos do sótão. E Caralho. antes que ela fosse embora da fazenda, Andreas Que a mulher era viúva, né? Era o marido dela. Puto pra caralho. decidiu averiguar por conta própria os barulhos. Cantando, mexe, remexe, requebra até o chão, rebolando devagar. Na piroca do irmão. Tá, foi mal. Parei. Não encontrou nada de estranho. Essa história se espalhou entre os vizinhos que ofereceram ajuda, mas Andreas recusou, e o caso nunca chegou aos ouvidos da polícia local ou quem quer que fosse que pudesse ajudar. Mais tarde, uma das amigas da pequena Casilia relatou Aí, ó. É, rapaz. Vida de caipira não é fácil. Vida Já de comi caipira cocô, não é fácil. Já comi cavalo. É. Música da CPR, hein? Caralho, peraí. Família tem DST. E vida de caipira não é fácil. Brutal. Paro minha punheta ao som do canto do galo. Medo da minha prima apertar forte meu saco. Mas eu bebo leite direto da teta. Meu Deus, velho. Eu perdi a virgindade Com a minha irmã, é. e foi bom. Não é Meu irmã, Deus, não. cara. Que brutal, mano. Eu transei com minha cabra num galpão e foi bom. Meu Deus. Bom. mano. relataria quebra- que a menina contou que sua mãe, Victoria, havia fugido da fazenda durante a noite após uma briga familiar. Ela só seria encontrada algumas horas depois, no fundo da floresta, próxima à residência, mais especificamente no bosque conhecido como Bosque das Bruxas. E esse fato indicaria que algo estranho parecia acontecer naquela residência. Após a demissão da empregada, Andreas ficou incrédulo com o ocorrido. No entanto, nos primeiros meses de 1922, ele relatou aos 22? seus vizinhos que também estava começando a ouvir barulhos vindos do porão. Além disso, no início de março de 1922, Andreas encontrou um jornal dentro de sua propriedade. Curiosamente, aquele jornal nunca deveria estar ali, já que era um jornal comum de Munique, que ficava a 80 quilômetros da fazenda.
As coisas ficariam ainda mais estranhas quando, ainda em março, uma forte noite de nevasca assolou a região. Em uma das manhãs seguintes, Andreas notou que havia várias pegadas na fazenda. Elas seguiam todas em direção ao Bosque das Bruxas. As pegadas também demonstravam um padrão que insinuava que alguém havia entrado e se abrigado por um tempo na sala de máquinas, onde o cadeado estava quebrado e a porta permanecia sempre aberta. Valeu, cão. Nos meses seguintes, Andreas perguntou diversas vezes aos seus vizinhos se eles estavam presenciando eventos como aqueles. No entanto, ao que parecia, ninguém mais estava lidando com situações semelhantes. Depois disso, sua esposa, filha e netos começaram a relatar que as chaves da fazenda estavam desaparecendo de seus lugares habituais. O pior aconteceu quando disseram terem visto um estranho de bigode vagando pelos arredores da fazenda. Como resultado, Andreas relataria aos seus vizinhos que sua família estava ficando neurótica com os eventos. Entretanto, o fato era que Casilha, de apenas 7 anos, foi frequentemente vista dormindo em sala de aula após passar a noite em claro com sua mãe Victoria, que parecia ter medo de que alguém entrasse na fazenda durante a noite. Apesar de as coisas estranhas continuarem acontecendo, Andreas decidiu contratar uma nova empregada chamada Maria Baumgartner, de 44 anos. No dia 31 de março de 1922, a nova empregada chegou à fazenda da família Gruber, acompanhada de sua irmã, onde ambas conheceram os novos patrões de Maria. Ao anoitecer daquele dia, a irmã de Maria se despediu e retornou para casa, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Na manhã do dia 1º de abril de 1922, os dois irmãos e vendedores de café, Hans e Edward Shirovsky... Como é? Oi? Tá bom, não... Deixa. Era pra rir. Passaram pela fazenda com o intuito de vender café para a família Gruber, que eram clientes fixos. Café? No entanto, Tá vendendo HD. Calma aí. a dupla percebeu que a fazenda estava estranhamente silenciosa. Eles acabaram entrando para investigar, mas tudo o que notaram foi a porta da sala de máquinas visivelmente arrombada. O restante da residência estava fechado, fazendo com que eles seguissem para outra fazenda. Durante a noite, o artesão Michael Plockel passou pela região e notou que havia uma fumaça saindo da chaminé da fazenda. Mais tarde, ele relataria ter visto alguém do lado de fora com uma lanterna em mãos, mas não conseguiu identificar quem era. O fazendeiro e açougueiro Zeman Heiblander viu 2 homens estranhos pelos arredores da floresta, mas ao se aproximar, os sujeitos se viraram e o evitaram. Enquanto isso, os professores de Casilha também notaram sua ausência e acharam estranho que isso ocorresse sem qualquer aviso. A congregação dominical da qual os Grubers participavam também percebeu a ausência da família no culto de domingo. No dia 3 de abril, o carteiro notou que a correspondência de sábado ainda não havia sido tocada, mas ele não parou para investigar. No dia seguinte, Albert Hufner foi até a fazenda para consertar um motor na sala de máquinas, algo que já havia sido combinado. Ao chegar, ele notou a ausência dos membros da família, mas mesmo assim seguiu para o serviço. Albert percebeu que o cachorro da família estava trancado dentro do celeiro, mas não foi investigar. Naquele dia, ele permaneceu 4 horas na fazenda, e ao sair, Albert notou que agora a porta do celeiro estava aberta e que o cachorro havia sido amarrado do lado de fora. Ele achou estranho o fato de não ter ouvido nada, mas mesmo assim, voltou até a cidade, onde relatou a estranheza do local a Lawrence Schwittenbauer, vizinho dos Gruber. Lawrence ficou preocupado com aquilo e, por volta das 3:30 da tarde, enviou seu filho Johann, de 16 anos, e seu enteado Joseph, de 9 anos, para investigarem a fazenda. Os dois logo retornaram e disseram que não encontraram ninguém no local. Diante disso, poucos minutos depois, Lawrence e mais 2 amigos, Michael Pohl e Jacob Ziegel, foram até a fazenda para investigá-la de uma maneira mais detalhada. A primeira coisa que notaram foi o silêncio dentro da residência. Assim, decidiram ir primeiro ao celeiro, onde encontraram uma cena terrível. Os corpos de toda a família estavam estirados no celeiro. Lawrence moveu os corpos e percebeu que o pequeno Joseph não estava entre os mortos. Imaginando o pior, ele correu para dentro da residência. E lá, encontrou o cadáver de Joseph no berço, ao lado do corpo da empregada Maria. Algumas horas depois, o inspetor George Heingruber, do Departamento de Polícia de Munique, chegou à cena do crime. A crueldade do que havia acontecido naquela fazenda era evidente. Em pouco tempo, a fazenda estava repleta de vizinhos e curiosos que andavam próximos à cena do crime e até mesmo comiam na cozinha do local.
No dia seguinte, o médico legista Johann Baptist Almiller foi encarregado de realizar as necrópsias. O patriarca, Andreas Gruber, teve seu rosto esmagado e morreu instantaneamente. Sua esposa, Casilha, foi estrangulada e em seguida recebeu 7 golpes de um objeto na cabeça. Victoria sofreu os mesmos ferimentos, mas recebeu 2 golpes a mais em seu crânio. A empregada morreu com diversos golpes semelhantes ao de uma enxada. O pequeno Joseph, de 2 anos, teve o crânio brutalmente esmagado. Mas o pior achado foi o da neta mais velha dos Gruber, Casilha, de 7 anos, que teve o crânio esmagado e o pescoço cortado. Quando o seu corpo foi levado, a necrópsia revelou que a garotinha havia arrancado cabelos de sua própria cabeça. Nossa. E o motivo apontado foi o fato de ela ter sobrevivido por 4 horas após a agressão, desesperando-se ao lado dos corpos de seus pais a ponto de arrancar seus próprios cabelos. A ausência de sinais de luta fez com que os investigadores acreditassem que as vítimas tinham sido atraídas ao local uma a uma e mortas. Os animais da fazenda estavam todos alimentados, e ao que parecia, refeições foram feitas no decorrer dos dias pelos assassinos. Inicialmente, a natureza dos assassinatos de Hinterkaifeck levou a suposições sobrenaturais, mas em pouco tempo essas teorias foram descartadas. Um ponto interessante era que as mulheres mais velhas foram estranguladas antes de terem suas cabeças esmagadas. A que mais recebeu golpes foi Victoria. A empregada Maria e o pequeno Joseph foram mortos rapidamente, quase como se fossem apenas pontas soltas a serem eliminadas. O inspetor George Heingruber ficou assombrado com o resultado das investigações. Estava claro que os assassinos permaneceram na casa até o dia em que os corpos foram encontrados. Eles também viveram no local, e ainda pior, na mente de George, algum daquelas dezenas de vizinhos ao redor poderia ter participado daquela atrocidade. De qualquer modo, os investigadores tentaram seguir uma linha investigativa padrão. Eles acreditavam que a motivação pudesse ser simplesmente por roubo. Assim, artesãos, ladrões mesquinhos, vagabundos e centenas de habitantes da região foram interrogados, mas nada suspeito foi encontrado. E essa suspeita de roubo desapareceu depois que uma grande quantia em dinheiro foi encontrada na residência. Caralho. A motivação para o então crime churrascaram, logo se foda-se. provou incerta, totalmente aleatória. Como resultado, tudo o que puderam fazer foi criar suas próprias suposições e nomear suspeitos para o massacre. O primeiro suspeito foi Carl Gabriel, o marido dado como morto de Victoria. Lembra que mencionamos que ele morreu durante a Primeira Guerra? Pois bem, o seu corpo na verdade jamais foi encontrado. Os investigadores acreditavam que Carl poderia ter retornado e descoberto sobre o incesto que resultou no nascimento de Joseph. Essa teoria não foi muito longe, mas futuramente ela ressurgiria possível, após cara. o fim da Segunda Guerra Mundial, quando prisioneiros alemães disseram ter sido libertados por um oficial soviético de origem alemã que afirmou ter cometido aqueles assassinatos Caralho. no passado. O cara voltou pro Brasil, Nossa. matou os caras e fugiu pra União Soviética. Fala, seu Serafim. Incesto insano. O texto Ô, Serafim, pode dar um RTzinho lá no bagulho pra dar um help pra nós, velho? Comecei a live bem cedo hoje pra ver, mas... Cara, realmente, 6 horas é hora de ouro mesmo, né, velho? Uhum. Até a galera vem É horário aí... bugado, tá É ligado? horário bugado, pô. Que a galera vem, aí fica, tava 120, agora baixou um pouco por causa do react, mas daqui a testemunho pouco desses volta. prisioneiros ganhou O pessoal força quer cortisol, brutal. depois que amigos de Carl informaram que, antes de sua suposta morte, ele havia manifestado o desejo de ir para a Rússia. Mas, atualmente, essa teoria é desconsiderada devido à sua magnitude e a possibilidade mínima de algo assim realmente ter acontecido. Conforme a lista de suspeitos crescia, em maio de 1927, algo estranho aconteceu. Por volta da meia-noite, um homem desconhecido gritou para um morador da região, dizendo que havia cometido os assassinatos. Em seguida, este homem teria corrido para uma floresta próxima. Esse suspeito foi procurado intensamente, mas nunca foi identificado. Dessa forma, os investigadores passaram a suspeitar de Lawrence Schwittenbauer, o homem que encontrou os corpos. A história de Lawrence era curiosa. Ele havia perdido sua esposa por volta de 1918 e existiam rumores de que ele teria se envolvido com Victoria Gruber. Lawrence se tornou suspeito depois que seus amigos relataram que, ao encontrarem os corpos, perceberam que ele simplesmente correu para dentro da residência, que até então estava com as portas trancadas. Em interrogatório, Lawrence também demonstrou uma extrema preocupação quanto ao paradeiro de Joseph, que poderia, na verdade, ser fruto de seu relacionamento com Victoria. As suspeitas sobre ele se prolongaram, especialmente aos relatos de que Lawrence teria mencionado detalhes sobre o caso que nem os jornais e nem a polícia haviam compartilhado com o público. A situação se tornou ainda mais curiosa quando a residência foi demolida em 1923. Novas evidências surgiram, incluindo um canivete encontrado junto ao feno e uma enxada localizada no sótão da residência. Segundo os arquivos do caso,
Uma testemunha chamada Hans Zieblegger afirmou ter visto Lawrence passeando sobre os destroços da residência. Quando questionado, Lawrence respondeu que estava investigando e levantou a hipótese de que o assassino não havia enterrado os corpos devido ao solo congelado da fazenda na época do crime. Esse ponto chamou a atenção dos investigadores, pois indicava que Lawrence parecia ter conhecimento detalhado sobre as condições do solo no momento do massacre. Uma linha de investigação sugeria que pouco antes do massacre, Victoria teria entrado em contato com Lawrence, pedindo apoio para criar o jovem Joseph. Lawrence viria a falecer no ano de 1941, mas não antes de ganhar uma quantia significativa de dinheiro com processos por difamação contra pessoas que o chamavam de o assassino de Hinterkaifeck. Após sua morte, novos suspeitos emergiram. Segundo Crescent Meyer, seus dois irmãos, Adolf e Anton Gant, alegaram ter cometido os assassinatos. Entretanto, Adolf já havia falecido àquela altura, e Anton foi detido sob acusação, mas acabou sendo libertado por falta de provas. Uma testemunha importante para a polícia foi a antiga empregada doméstica da família, Crescent Rieger, que afirmou que dois antigos funcionários da fazenda, Anton e Karl Bichler, poderiam estar envolvidos. Ela contou que outro antigo funcionário, George Ziegel, poderia ter se juntado com o intuito de matar os membros da família e roubar sua fortuna. Em novembro de 1920, George teria supostamente assaltado a propriedade, mas negou as acusações. Crescent Rieger também apontou que um homem chamado Joseph Thaler poderia estar envolvido no crime. Ela relatou que o homem frequentemente a procurava e fazia perguntas variadas sobre a família Gruber, as quais Crescent evitava responder. Em 1971, as autoridades tiveram acesso a uma carta escrita por uma mulher chamada Therese T. A carta era um tipo de memória de um evento que supostamente ocorreu quando ela tinha 12 anos de idade. De acordo com a mulher, um dia sua mãe recebeu a visita da mãe dos irmãos Carl e Andreas. Essa mulher afirmou que seus filhos haviam cometido os assassinatos e que acabaram perdendo o canivete na cena do crime. O problema, no entanto, é que a ex-empregada da família, Crescent Rieger, informou às autoridades que já havia visto o canivete na propriedade antes de se demitir. Caralho, Outros velho. dois suspeitos interessantes foram Peter Weber e Joseph Betts. Ambos eram amigos e trabalharam juntos na fazenda por volta do ano de 1920. Segundo Joseph, Peter falou sobre a existência de uma fazenda isolada chamada Hinterkaifeck, onde viviam um casal de idosos incestuosos. Em interrogatório, Joseph afirmou que Peter estava Caralho, mano. Mano, é só desgraça, velho. Maldita seja Minas Gerais. disposto a matar os filhos para conseguir o dinheiro da família. Obrigado, Sarafa. Tamo Contudo, junto. Joseph negou ter concordado em ajudá-lo a cometer o ato. E após essa conversa, Né? ele Van guten has Mineiren. eles nunca mais trocaram informações sobre a possibilidade. Além dessa linha, temos a teoria do envolvimento de um assassino em série fantasma, apelidado de Paul Miller, suspeito de Paul massacrar. Miller? Caralho. Porra, cara, isso aqui é deles. Isso é a narrativa deles, cara. Família em Massachusetts, nos Estados Porra, tão querendo ferrar meu mano Gypsy Crusader. Unidos no ano de 1897. Esse criminoso foi identificado depois que o escritor Bill James estudou Eu mais tenho um vídeo de uma mulher, cara, que é muito mais terrível de história, eu acho que é na Argentina. Ela matou a família por causa de incesto também? de 40 assassinatos ocorridos nos Estados Unidos com um padrão semelhante. De acordo com o escritor, esse assassino em série era um imigrante alemão que focava em residências isoladas e massacrava os Ó o moradores, imigrante, ó o utilizando imigrante. uma ferramenta agrícola. Aí, ó, o problema dos imigrantes, ó. Bill aponta Paul Cadê a paleta do Peter Griffin? Identificar. Miller como o responsável pelos assassinatos em Hinterkaifeck, sugerindo que ele teria começado seus crimes em sua Ah, terra não, mas canal True Crime de mulher, aí você mata a live, Terme. É brutal, cara. Canal True Crime de mulher, a galera churrasca. O pessoal não tanca, não. natal e posteriormente se mudado para os Estados Unidos. Entretanto, essa teoria não recebe muito crédito devido à falta de provas concretas sobre a própria existência do criminoso. Ao longo dos anos, mais de 100 suspeitos foram nomeados no caso do massacre, mas muitos afirmaram que Lawrence sempre foi o principal e mais provável suspeito. No entanto, como mencionado anteriormente, até o dia de sua morte, Lawrence afirmou sua inocência. O caso foi originalmente encerrado em 1955, mas retornou ao conhecimento público em 2007, quando 15 alunos novatos da Academia de Polícia de Fürstenfeldbruck, na Alemanha, reabriram o caso e o investigaram. Aparentemente, com o uso de técnicas modernas, eles conseguiram identificar um suspeito para o crime. No entanto, o nome do suspeito foi mantido em sigilo, por respeito aos seus descendentes. Vale ressaltar que, nessa investigação, foi descoberto que muitas evidências meticulosas haviam sido anotadas e estudadas pela polícia da época. Estudadas? No entanto, os investigadores criticaram a ausência da coleta de impressões digitais na cena do crime, um método já comum na época, mas que, estranhamente, não foi utilizado pelos investigadores. Esse Queria caso trazer um vídeo de uma seita que foi encontrada no passado aqui no Rio Grande do Sul. É um canal de True Crime, mas é True Crime de mulher. Cara, se for pra passar no final da live, tá de boa, pô.
você é inscrito? Mete um sub aí que a gente passa no final da live, pô. já completou os seus 100 anos Aí tá de boa. e é praticamente impossível acreditar que um dia será resolvido. No entanto, ainda hoje ele continua sendo estudado pelo Departamento de Polícia Cara, a minha mente só foi botar essas olhos. A minha mente foi corroída por termo de calvosfera, velho. Aí, no entanto, ele foi estudado pelo Departamento de Polícia. Caralho, prender já não era o suficiente, não? É, prendeu, estudou, né? É, velho, prendeu, estudou. e um dia será resolvido. No entanto, ainda hoje ele continua sendo estudado pelo Departamento de Polícia da Não sobra nada. É, velho. O estudo correcional nas cadeias impede a reincidência, né, da velho? Alemanha, que insiste em revisar casos arquivados. Registros indicam que, até mesmo no ano de 1999, uma testemunha procurou a polícia alegando que seu antigo senhorio havia dito que, por volta de 1935, conheceu pessoalmente os criminosos envolvidos no massacre em Hinterkaifeck. Caralho. Contudo, o departamento de polícia não investigou o depoimento, pois as pessoas envolvidas na história já estavam mortas. Desse modo, até onde Prescreveu. sabemos, o caso da fazenda Hinterkaifeck permanece um mistério, no qual a vida de 6 pessoas foi brutalmente ceifada, sem um pingo de misericórdia. Resumindo, guys, não comam primas, tá? Pra rir. Come prima não que dá ruim.